não vai dar. Vê se eu tô ao vivo aí, Paty. Vê aí. O que tá dizendo que tá ruim é a conexão. Eu parei de ouvir a musiquinha também. Vocês estão me ouvindo? Deu aqui uma travadinha, disse que eu tava sem conexão, mas eu acho que agora foi. Oi, pessoal, todo mundo que tá aqui. Hoje vai ser uma live maravilhosa que eu estava muito empolgada para fazer. E acabei chamando assim também de última hora, nem avisei com muita antecedência, que é com a arquiteta que eu já acompanho aqui no Instagram. E aí ela é arquiteta de projetos de consultórios, faz residencial também, mas ela é analista da vigilância sanitária. Então eu chamei ela para esse bate-papo para ela compartilhar um pouco dessa experiência dela estando dos dois lados. Do lado da gente, normalmente as pessoas que estão aqui, né? Que são as pessoas que têm que projetar, que têm que colocar no papel o sonho ali dos clientes, a necessidade, o orçamento, às vezes até o devaneio, colocar no papel ali. E ela estando também do outro lado, que é o lado que tem que analisar e validar esses projetos na vigilância sanitária de acordo com todas as normas e todas as diretrizes. Então eu vou chamar a Mariana aqui e aí a gente se apresenta ela e ela se apresenta também. E eu também abri uma caixinha de perguntas para quem viu mais cedo, uma caixinha de perguntas que era para perguntas na live. Então, se eu conseguir direitinho aqui, eu compartilho as perguntas naquele box de perguntas e respostas. Mas também fiquem à vontade aqui no chat para mandar o que vocês precisarem, para interagir. Então, eu acho que é muito importante, né? Vou aceitar aqui. Olá! Olá, tudo certo aí hoje, gente? Boa noite. Cavando um pouquinho aí. Não sei se é minha internet. Tudo bem. Sou eu que estou travando? Vamos ver aqui, sou eu que estou travando. Então, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem daqui. Quem é você, com que você trabalha, o que é que você faz, como é que você foi parar aí nesse mundo, que eu acho que está todo mundo muito curioso. Vieram perguntas sobre isso também, como é que você foi parar na vigilância sanitária, como é que você começou a fazer projetos de saúde. Então, eu acho muito interessante, assim, para as pessoas entenderem quem você é e como você chegou aqui. Então, quando eu fui fazer faculdade, a única certeza que eu tinha era que não queria projetos da área de saúde. Na verdade, cursos da área de saúde. E aí, durante a faculdade, eu me encantei, fui fazendo projetos de pesquisa e tudo mais. Meu TCC foi na área de saúde, foi em unidades básicas. E na época de estágio obrigatório, eu não sei se em todo local é assim, mas nós temos uma cadeira de estágio obrigatório. E aí eu fui bater na porta lá da vigilância sanitária e pedi estágio. Na cara e na coragem, fiquei lá, né? E depois solicitaram minha contratação, vamos dizer assim. Eu não sou efetiva, eu sou contratada. E é isso. Pela demanda e tudo mais, pelo trabalho que eu já efetivava, né? Que eu já fazia como estagiária lá. Eu acho que o trabalho de estagiário, seja em escritório, seja em local público, né? Repartição pública é muito importante. Então, foi a partir daí. A partir do estágio que a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades, alguns gostos, se a gente gosta ou não daquela área. Então, como você falou, Exatamente. você tinha certeza que você não queria ir para essa área, mas no fim das contas foi para onde o movimento te levou. Verdade. Eu também Acabei indo comecei para aí, assim. apaixonando. Mas eu entrei no escritório de arquitetura hospitalar. Então, foi o meu segundo estágio, se não me engano. Surgiu uma vaga que uma amiga estudava e já estagiava lá. E aí ela perguntou, ofereceu assim, estamos procurando estagiário, você quer? E aí eu fui. E ainda fiquei 2 anos nesse escritório.
que foi lá que eu desenvolvi. Depois saí para outro. E aí, quando eu abri o meu próprio escritório, a vida foi me levando aí para esse caminho dos projetos de clínica, que também, na teoria, não era uma opção. Eu, não queria, eu falei que no dia que eu formasse, eu nunca mais entrava na sala de aula. E aí fui me dando um curso no outro, um curso no outro. E aí agora eu estou aqui nessa. Eu acho que é muito importante essa questão do estágio. Eu sempre friso muito a questão da ética nos estágios, né? Eu sei que muita gente precisa de bolsa, que é importante a valorização da gente enquanto estagiária, mas eu acho que se você tem uma oportunidade, é uma boa você fazer um estágio que não seja remunerado, assim, você não ir só atrás do dinheiro. Né? E no meu caso foi um estágio que pela prefeitura não era remunerado. Então eu fui atrás de aprender mesmo. E eu acho que é muito válido. E esse estágio que você fez na vigilância sanitária, ele não era remunerado, então? Cortou. Não era remunerado. Então, entendi. Então, vou pescar aqui do lado. Você é formada pela Unifacisa, falei certo? E aí você tem uma pós-graduação. E aí você tem uma pós-graduação em iluminação. E terminei agora de saúde pública. Terminou agora. Como é essa pós de saúde pública? Eu nunca não conhecia. É na parte de gestão, na parte de... É na parte de você conhecer saúde da família, saúde da mulher, é mais essa questão de saúde pública, não é voltada absolutamente nada à arquitetura. É mais questão prática mesmo de saúde, que pode fazer um enfermeiro, um médico e tudo mais, e eu sou metida, fui lá fazer. É aquela pós que é todo mundo misturado, né? Uma turma. Gente, deixa eu só atualizar a minha internet aqui, porque eu acho que eu tô travando. Se parou só a Aline, boa noite. Pronto. Se eu estiver travando aí, vocês me avisam, viu, gente, no chat. Podemos começar com as perguntas, que eu acho que é o ponto principal que todo mundo estava querendo hoje. Tem bastante pergunta. Então eu vou jogando na tela e a gente vai escolhendo. Uma pergunta que veio dos stories. Pode ter planta na recepção? Eu acho que todo mundo pergunta isso o tempo todo. Então, a questão das plantas eu acho até bem bacana. Vocês botam, né, as plantas no... Eu acho que vocês utilizam muito a questão das plantas artificiais. O que a gente sempre diz, assim, eu vou usar muito a palavra depende e eu gostaria que vocês não ficassem bravos comigo em relação a isso. Mas, assim, vigilância sanitária, tudo é muito depende. Pode, né? Não tem problema, desde que você faça uma higienização e mantenha aquele local higienizado com constância, né? Assim, se você quer ter aquele um painel vertical e tudo mais, a gente não pode dizer que é proibido, mas no caso da recepção, né? Mas é importante que se mantenha a higienização como um todo, né? Sim. E nesse local, como as plantinhas são pequenininhas e tudo mais, é importante ter um cuidado maior. A gente já teve o caso também de o analista, na verdade foi a pessoa que fez a visita técnica, pediu para a gente fazer um relatório, as clientes fazerem um relatório sobre como seria o processo de higienização daquelas plantas. Então, assim como o processo... Pode falar. Desculpa, não, é o POPs, que tem o POPs de higienização de bancadas, POPs de higienização de cadeiras, e aí provavelmente ele pediu que não a gente como arquiteto, vamos dizer assim, mas que o profissional responsável pela clínica se responsabilizasse pela higienização. Sim, até para eles terem um pouco mais de segurança também para aprovar essa decisão arquitetônica, né? Isso. Eu vou para a próxima pergunta. Eu não sei de quem é, então não tenho como dizer o nome da pessoa que perguntou, mas é obrigatório porcelanato nas paredes dos consultórios? Não. Não, gente.
A gente às vezes coloca pelo porcelanato ser um material de baixa porosidade, então, principalmente para esses rejuntos epóxi, eles são bem fininhos e bem pouco porosos, eles são uma boa opção para proteger a parede, porque às vezes é muito próximo de uma cuspideira, ou às vezes é uma parede que vai ter o Respingo de impacto do água. mocho, respingo de água. É um material bonito, porque pode fazer uma parede toda de marmorizado, então a gente usa bastante por isso, mas não é um material obrigatório, assim como cerâmica também não é. A Normalmente gente a pintura já faz o. realmente, a gente só pede que, em questão nem áreas molhadas, a questão da obrigatoriedade. É mais porque realmente, respingando água, respingando material, para higienização fica legal, mas assim, a questão de é obrigatório não é. Então, aí que entra outra pergunta que eu lembrei que a gente recebeu mais cedo. A tinta Uhum. para os consultórios odontológicos precisam ser sempre acrílica semi-brilho? E aí? Então, Não, polêmico. Ela é mais não. limpável, ela é bem mais Sim. fácil de higienizar, mas normalmente as tintas hoje de boa qualidade do mercado, elas já são laváveis. Então é uma tinta que se você passar um pano com material de limpeza, um detergente neutro, você não vai estragar a sua parede. Então normalmente elas não Exatamente. precisam ser a brilho, a semibrilho ou a epox. A gente traz muito assim a questão da norma, né? A norma diz o quê? Que tem que ser lavável e higienizável. Então, assim, não tem uma. As normas, elas não dizem tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ela traz, assim, no geral. E, assim, em questão da RDC 50, ela é muito antiga. Então, E assim, muito vaga. as tecnologias avançaram, tem os manuais dos produtos e tudo mais. Então, assim, tendo um bom senso, né, vendo que o material não vai causar dano ao estabelecimento, não tem problema, não. O que a Pode gente usar sempre outros fala, tipos. fala também é da manutenção. Então você tem que pensar no custo de manutenção a longo prazo. Porque, às vezes, uma pintura um pouco mais delicada, você vai ter que fazer aquela reparação, a pintura novamente, mais frequentemente. Então, é um custo que tem que ser colocado no papel também. Um porcelanato na parede, de quanto em quantos anos aí esse porcelanato vai durar limpo, né? Sem perder a qualidade do material, porque tem isso também, os materiais vão se desgastando com o tempo. Bonito, porque não adianta ter uma parede linda, branca, com o tempo ela ficar toda amarelada, marca de mão. A gente fala muito que a área de circulação área de grande circulação de pessoas, a gente tem que ter cuidado com as mãos. Então, a área que as pessoas vão Normal. encostar. Com Então, tudo cadeiras isso. também, que as cadeiras vão batendo, tudo tem que ter cuidado. E aí a gente pode falar também da questão do papel de parede, que eu vejo que muita gente tem dúvida em relação a isso. Também não é proibido o uso de papel de parede, desde que ele seja lisinho, tenha cuidado. Nós já recebemos alguns papéis de paredes, né, com texturas. Então, assim, a textura é muito complicada para a higienização. É muito importante que o arquiteto leve em consideração a atividade que está ocorrendo no local. Então, se for um consultório médico sem procedimento, sem, né, nada invasivo, eu acho mais tranquilo. Porque não vai ter nada que caracterize algo mais complexo, né, assim, de higienização. Mas com procedimento, como é o caso odontológico, eu já acho bem mais complicado. A gente aqui tem um cuidado grande em relação a isso e tem cobrado que o pessoal apresente as elevações, mostre como é que vai ficar, porque na... então, né, quanto analista, o que a gente tem muito problema, chega, né, um projeto e a gente na prática está encontrando outra coisa totalmente diferente. Então, eu, pelo menos, o quanto eu consigo me resguardar quanto a isso, eu me resguardo. Porque quando eu assino dizendo, né, que aquele projeto está ok, a responsabilidade é minha. Eu disse que estava certo. Então, quando a equipe de inspeção chega lá que não está ok, aí, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado quanto a isso. Eu acho que os arquitetos têm que se responsabilizar, né, pelo que Sim. fazem, tem que ter o cuidado, né? Eu acho que cada um tem sua responsabilidade e é o nome da gente, né? Quando, no caso, eu como arquiteta, eu tenho que me responsabilizar pelo projeto que eu faço e pelo aquilo que está sendo executado.
Mais uma pergunta aí que apareceu, que também entra nessa parte de paredes e acabamentos. Se pode colocar plantas dentro do consultório? Pode plantas permanentes artificiais? Eu sei que a gente adora colocar nos renderzinhos para ficar mais bonitinho, mas eu não acho viável, né? Principalmente no quesito de consultório odontológico. Eu acho consultório odontológico, assim, o pessoal, às vezes, eu tenho medo da palavra de usar, mas, assim, não tem o cuidado, não tem a ciência da gravidade que é um consultório odontológico, entendeu? Eu, Às vezes, os arquitetos não têm noção, e eu vejo isso, a gravidade que é um procedimento de um consultório odontológico. eu falo Então, sempre que por mais que a gente tente trazer humanização, que a gente tem essa tendência dessas clínicas conceito, essas clínicas lá onde a gente tem que entender que ali são ainda uma unidade de saúde e deve ser tratada isso, como tal. Não pode apenas, porque eu vi um colega meu, já teve gente que inclusive pediu tapete em consultório, uma coisa que eu não concordo. Então, sempre que perguntam, mesmo na recepção, eu falo, eu não coloco. A é vigilância, ela não fala difícil, especificamente lá na não RDC, não pode, né? pode tapete, não tem o termo tapete, não tem o item tapete. A RDC é uma norma de 2002, então é uma norma que já tem aí, o quê, 19 anos, né? Então, de lá para cá, até o conceito de hospitalização mudou. Hoje a gente está tratando a saúde de uma forma mais integrativa e tudo mais. E ela é uma norma de 167 páginas, se não me engano. É Então, ela é uma norma enorme, é muito extensa, difícil. É. Não de é todo difícil mundo que compreensão. lê, não é todo mundo que vai e que lê o básico, né? E aí vai ficando complicado em relação a isso. Eu não aconselho planta, mesmo que artificial, dentro do consultório, Não, eu né? falo Eu que sei no que a gente máximo, gosta de colocar, mas no máximo é um vasinho aqui assim, ó, no escritório, longe de tudo. Aquela agora parede verde de consultório, gente, não. pedir para ter problema. Eu acho que é até função do arquiteto, né? A questão da criatividade do arquiteto. Ele pode fazer mil outras coisas para questão em relação à questão estética, e ousar em iluminação, pode usar diversos artifícios que deixam o ambiente legal, mas ter esse cuidado com o que não pode, com o que não deve, né? Mais uma pergunta aqui. Lavagem, descontaminação e esterilização podem estar junto no mesmo ambiente? Eu vi que alguém também aí nos comentários perguntou de área mínima. Sim, CME. Então, CME é para quê? Né? A gente sempre vai perguntar muito. A RDC 15, ela exclui consultórios odontológicos, né? E eu acho que cada vigilância atua de um jeito. Aqui em Campina, a gente, né, em um consenso, aceita que até 2 consultórios utilize a CME em um ambiente só, né? Então, assim, não precisa fazer em comum acordo, fazer aqueles 2 ambientes. Até 2 consultórios pode ser uma só. E aí a descontaminação, no caso, né, a higienização, pode estar junto da autoclave, se é isso que eu estou entendendo, no local só. Inclusive, nós permitimos também que essa esterilização seja dentro do consultório, né, na bancada, organizando o fluxo, que um em seja cada dentro. consultório ou quando tem Não, 2? se for um consultório, cada um tem sua esterilização, porque senão vai acontecer a questão da contaminação cruzada. Se forem 2 consultórios, pode uma esterilização desde que ela seja externa a eles 2, entendeu? Não pode, explicando para o pessoal, né? Não pode, por exemplo, tem 2 consultórios, um do lado do outro. Tem a esterilização no consultório 1. Não pode vir material do consultório 2 para o consultório 1 para não ter contaminação cruzada. Se essa CME for externa, pode vir dos 2 para essa CME. Ótimo. E a área mínima, que A área perguntaram aqui? mínima é porque é o que a gente está falando. A RDC traz 3,8, 4,8, mas isso assim, é para um hospital, né? A gente leva, né, para grandes empreendimentos. A gente leva muito em consideração a demanda que o estabelecimento atende. Então, a gente não considera, assim, vamos dizer assim, a área mínima. A RDC 15 também não traz, que eu me recordo até agora, não traz
área mínima, não. Não, ele não fala de área, ele fala da CME tipo 1 e 1, 2. classe 1, ela pode ter áreas separadas. Então, ela regulamenta essa parte da CME tudo junto. E a tipo Que 2 já ela não. pede só a barreira técnica, né? E a outra pede a barreira física. Isso. Eu gosto de fazer com 2 ambientes separados, porque eu acho que você consegue liberar, organizar o fluxo muito melhor. Porque Melhor. assim, normalmente não é o dono da clínica que vai fazer a esterilização. Então No você não caso, tem como garantir os processos naquele momento de esterilização. Que a gente eu deve concordo. É concordar bem melhor. que você não pode abrir a autoclave e tirar os saquinhos todos esterilizados da autoclave, ao mesmo tempo E que você lava o voltar ao material fluxo. contaminado. Uhum. Então, sem a barreira física, a gente não tem muito como ter controle em relação a isso. A gente coloca a divisória de vidro quando é um ambiente só, mas mais para evitar respingos e para meio que delimitar mentalmente o fluxo, né? Varia muito do espaço, né? Varia muito do espaço, da complexidade da Da atividade. quantidade de material também esterilizado, que às vezes não tem volume, então a gente consegue fazer um espaço um pouco menor, às vezes tem muito volume, precisa de área maior. E como eu venho dizendo, assim, as tecnologias avançam também na medicina, da odontologia. Hoje em dia, o que eu vejo muito aqui é que os odontólogos fazem uma lipo de papada, por exemplo, né? Que não, eu não via, pelo menos, fazendo, e está sendo uma coisa comum, pelo menos aqui. Então, a lipo, ela já usa a cânula. E aí, a cânula, por isso que eu digo, tudo sempre depende. Depende da atividade que você vai exercer. A cânula, a gente tem que ter um cuidado. Se for odontologia, com orofacial, né, como a gente chama, com lipo, aí a gente pede que seja obrigatoriamente essa tipo 2. Então, vai depender muito da atividade que vai acontecer no local. Aí a gente vai para a questão da proposta assistencial, né, que é o responsável técnico legal dizendo de fato o que vai ocorrer lá. Todos os procedimentos, porque para quem não entende, existem os materiais têm maneiras diferentes de esterilização. Alguns Isso. são na autoclave, outros são em lavagem, mais material, mais produto químico. Então, esses processos também têm que estar dentro ali da CME para a gente entender qual é a necessidade de bancada daquilo ali, qual é a necessidade de reservatório, qual é o tamanho da pia, tudo isso a gente precisa. O arquiteto tem que conversar com seu cliente. Ele não tem simplesmente que pegar um projeto odontologia e qualquer um de odontologia é igual. Não é. Eu acho que falta muito isso também, do arquiteto conversar, sentar. Vamos lá, sentar. O que é que você faz? Isso aqui é como? Me ensina aqui. A gente não sabe. Eu não sou odontóloga. Eu não sou médica. Então, tem procedimento. A maioria dos procedimentos eu não sei como é que acontece. Eu digo, ó, senta aqui. Lá mesmo, né, no trabalho, eu digo, me explica aqui como é que acontece. Por que você colocou isso? Vamos lá. Aí, vai me explicando como é que acontece. E aí a gente vai indo pra frente. Mas tem que sentar e conversar. Tá. Tem uma pergunta aqui. Quais especialidades precisam de banheiro dentro do consultório? O sanitário, no caso, né? Ginecologia, urologia e proctologia. E ultrassom pode ser ali anexo, né? Isso. Ou próximo ou dentro, né? Depende, depende da proposta do estabelecimento. Estabelecimento. Mas o ideal é que seja dentro, já troca de roupa, deixa o material lá, né? A roupa e a ultrassom vai fazer, né? Abdômen total, endovaginal, né? Que precisa realmente do banheiro. Uma mama, alguma coisa, não. Depende do tipo de procedimento que vai realizar. Mas geralmente realizam todos esses. Normalmente, principalmente quando é mulher, ele faz ali o pacotão, né? Eles falam que fazem abdômen total, mama, se é jovem, e já ginecológica. Então, o paciente entra ali e já faz o conjunto todo. Então, o banheiro é normalmente útil. E aí, só para complementar, vai do entendimento também, um problema que a gente tem com a 50. Tem gente, né, alguma inspetora lá, colega nossa, que ela diz, gente, se não é proibido, é permitido. Por exemplo, tem gente que quer consultório odontológico, banheiro dentro. Tem essa pergunta. Tem... E aí, tem que ter cuidado. Eu acho que não combina. Não tem justificativa
E acho que é uma barreira, é uma abertura ali para entrar muita contaminação na hora que você abre essa porta. Não tem exaustão que Isso. segure. Não tem exaustão que segure. E aí vai dependendo. Se for um banheiro que tem uma porta, que tem um hall, que vai ter um banheiro, eu acho que, né, vai variar de acordo com o projeto. Mas, em geral, não. A gente já fez consultório com banheiro próximo, mas sempre com hall ali interligando, porque algumas Quanto salas, câmera, né? algumas salas daqui de Salvador, que é até um centro médico, que a gente pode até fazer depois falar sobre isso, que eles venderam as salas com um layout que estava completamente errado e eles colocaram todos os sanitários no fundo. Então, normalmente, centro médico não justifica um sanitário no fundo. Porque normalmente o sanitário fica de acesso aos pacientes na recepção, mesmo tendo outro lá no corredor. Então a gente normalmente exclui aquele ali do fundo. E em alguns que a gente não conseguiu excluir, a gente fez essa anticâmara para pelo menos barrar um pouco, colocar Porque mais uma aí exaustão. é o que o pessoal aqui, que é essa inspetora colega nossa, a Vanessa, diz. Gente, nesse caso, são 3 barreiras técnicas, né? Vai ter a tampa do vaso, vai ter a porta do banheiro e vai ter a terceira porta. Então, aí justifica, tudo bem. Mas, assim, abrindo direto para o consultório, no caso de odontologia, não. E aí a mesma pergunta, posso usar um sanitário com abertura para recepção e outra para um consultório? Então acho que seria um sanitário com as 2 portas. Vai variar da sua atividade aí. No caso de odontologia, não. Se for uma dessas outras, ginecologia, algumas salas o pessoal usa esse sanitário retrátil, assim, compartilhado, mas a odontologia permite, ou a ginecologia permite. A odontologia, aqui a gente não acha legal, Só, não. só tem que ter cuidado também com a privacidade do paciente, para, por exemplo, não abrir no consultório e o paciente da recepção está Enquanto utilizando. utilizando. Isso aí vai a questão do POPS, né? Que a gente fala. O procedimento, ela vai ter que justificar como é que vai acontecer aquele procedimento durante o atendimento. A atendente vai lá e vai fechar, quem é que vai ficar responsável por isso, para não haver questão de constrangimento. Sim. Clínicas de psicologia precisam de DML com tanque ou apenas um armário para a guarda do material? Qualquer atividade precisa de tanque. É o que a gente já conversou, né, sobre isso. O pessoal não quer colocar DML. E, gente, DML é muito importante, é muito importante. Quando eu escuto assim, mas eu vou botar o pano de chão no saco e vou levar para casa. Levando contaminação para casa. É pior do que tudo no mundo. Então, assim, mesmo a psicologia não sendo uma atividade que tenha procedimento, o profissional não toca no paciente, o local tem que ter uma higienização. Então, como é que vai ser limpo o pano de chão? Tem que apresentar uma solução para a higienização. Então, qual vai ser? Se você me apresentar uma solução que seja bacana, você vai limpar e vai jogar fora, vai limpar com o quê? Né? Porque o pessoal fala muito a questão do MOP, mas e aí? Você vai descartar no vaso sanitário? Não é legal. Era isso que eu ia te perguntar, porque aqui em Salvador, pelo menos, eles aceitam, a vigilância aceita quando a gente tem um sanitário exclusivo de funcionários, que a gente coloca como se fosse uma torneira extra para servir de apoio, né, para encher esse MOP, e o descarte ser no vaso sanitário do... Até puxa uma duchinha, alguma coisa, até no vaso sanitário. Aí vai depender da atividade, vai depender da complexidade, vai depender se aquele banheiro realmente é para funcionários, então a gente tem esse cuidado. Se for para público, não fica legal, não. É porque, assim, o que é que a gente pode... Se o pessoal tivesse um cuidado, né? Mas aí a gente chega, tá aquele resto de terra no vaso ou na pia, e aí, para evitar certos problemas, a gente já evita na fase de projeto. Eu dou como solução também quando a pessoa não consegue ter de jeito nenhum, nem no prédio, porque às vezes você pode utilizar também o do prédio. Como a higienização é feita normalmente em horários que não tem público, você sai com o seu baldinho ali, se o prédio disponibilizar e tiver, você sai com ele. Aí, quando ele não tem nem essa opção, eu normalmente falo, faça um contrato com uma empresa de higienização
E anexa o contrato lá na vigilância, vê se eles acham que a proposta é Sim. legal para o que você vai fazer. Óbvio que dentro de uma clínica de odontologia é muito mais difícil você ter um contrato, não vai ter uma pessoa disponível o tempo todo para qualquer intercorrência. Mas, por exemplo, no caso de uma clínica de psicologia, que a higienização é feita uma vez no dia, ou dependendo É. da demanda lá, O que a gente sugere até, que o pessoal tem conseguido fazer, é embutir no armário. Não precisa ser um ambiente, a uma gente área faz. toda. Então, assim, o pessoal não fazia aqui, bota embutido um armário, um tanquezinho pequeno, porque eu acho que no início o pessoal é muito resistente, não quer fazer, diz que vai dar certo, mas ele é como a questão da cor. Todo mundo diz que não quer copa, que não vai precisar de copa, mas aí começa a inserir uma cafeteira, e aí onde é higienizada essa cafeteira? Não, mas é com cápsulas, nós utilizamos cápsulas. Certo, mas a cafeteira com cápsula precisa ser higienizada, porque pelo menos a Nespresso, né, que é a que eu mais uso, ela tem o local onde coloca água, ela respinga, e aí onde é que ele é higienizado? E aí começa um atendente a passar o dia todo, porque mora longe e vai almoçar, e coloca um micro-ondas, então assim, né? É complicado, o pessoal às É, vezes diz que não precisa, mas a gente sabe que no fundo é uma necessidade. Você tem uma copa também, por menor que seja. Então, às vezes o pessoal é resistente, mas lá na frente vê que precisa. eu acho a copa menos necessária que o DML. Eu acho que, Não, assim, sim, inclusive ela não é ela é obrigatória. indispensável. Não é obrigatória. É isso que eu digo. Realmente, não é obrigatória. A gente não cobra, não, mas eu vejo que os profissionais, ao longo do tempo, eles sentem a necessidade desse ambiente, por menor que seja. Aí Né? começa a aparecer um micro-ondas dentro do BML, começam a aparecer um micro-ondas na recepção. A gente Uma orienta, cafeteira assim. dentro da esterilização, copos, então assim, vai É, acontecer, vai precisar. é. A gente às vezes sugere, e é uma coisa que até aqui a gente tem conseguido aprovar, quando a pessoa, por exemplo, vai ter só um ponto de café que ela tem uma piazinha ali na recepção só para lavagem dos copos. Óbvio que não é uma copa, não é um lugar de refeição, mas um lugar para lavar uma xícara, lavar uma cafeteira. O DML ele pode ficar até embutido na marcenaria com a cubazinha, aquela redondinha, pequenininha, porque você não vai ser uma coisa de grande porte, você não vai fazer uma alimentação, assim, produzir. É só um ambiente de apoio, né? Então, quando Não dá para pode ser fazer, eu copa. sugiro que o pessoal faça. Às vezes dá até para ficar bonito. Deixa eu ver mais uma pergunta. Já falamos bastante. Vou ver se eu consigo ver essa inteira. Ó, o consultório anterior funcionava com a área mínima do consultório e hoje, novo dono dando entrada, consegue justificar por ter uma área mínima inferior do que a solicitada na RDC? Deu para entender a pergunta? Foi O, aprovado e depois tem um novo dono. isso, o anterior já funcionava com essa área menor do que. É bem comum isso. É bem comum, principalmente em prédios antigos, né? Porque eu acho que a vigilância ela usa muito do poder da razoabilidade, né? Você já funciona há muito tempo, então a gente vai continuar permitindo, mas se for, por exemplo, eu tenho um consultório já aqui que ele funciona com 6 metros quadrados e a vigilância permitiu porque eu tenho há 30 anos esse consultório, né? E aí eu saio entre outra pessoa. Outra pessoa não, pelo menos aqui, ela não vai conseguir aprovar. Ela não vai Principalmente se ela for conseguir fazer algum aprovar. tipo de reforma, a gente fala É que isso. para a gente já não justifica. Como é que você vai adicionar uma copa, por exemplo, ou fazer uma reforma toda de decoração e não vai fazer, Não consertar o apoiar que o consumidor influi no na, processo de na. trabalho. Aí a gente tem que ver isso direitinho, vai analisar casa a casa. Que isso também o pessoal acha, Aline, é muito comum que se você chega num consultório e ele já funcionava, ou você pega uma casa e aluga, e você está reformando, que para a vigilância sanitária isso é um projeto de reforma. Não é. Isso é um Uhum. projeto inicial. Então, tem que ter cuidado, assim, mas eu aluguei a casa e já tinha isso assim. Para a gente, se você alugou, essa casa tem que se Funcionar. adequar. Para nós é inicial.
Então, tem que ter esse cuidado em relação a isso. Mais uma pergunta aqui. Consultórios devem ter exaustor? Não só exaustor, como insuflação, né? Tem que ter a troca de ar, é importante que tenha a troca de ar, tanto nos consultórios quanto na CME, porque como em ambientes, principalmente em sala comercial, vai ter muitos ambientes, né, se você for fazer um CME, que vai ficar sem janela, né? Geralmente ficam os consultórios na área de janelas e tudo mais, e ficam esses ambientes de apoio sem. Então, devem ter exaustor, devem ter insuflação, né? Deve ter essa troca de ar. O ar-condicionado, ele não faz a troca de ar. O ar-condicionado split, né? Ele não faz a troca de ar. Então, ele só refrigera o ar que tem no ambiente. Alguns têm filtro EPA e tudo mais, que ajudam no ambiente, mas ele realmente não faz a troca de ar. Então, é importante que tenha. Mas ele só vai filtrar o ar que entra, né? Só vai filtrar o ar, E aí tem que ter cuidado nisso de pressão positiva, pressão negativa. Se o ambiente tiver janela, aí a gente já é mais maleável, mas o ideal é que tenha mesmo. Exaustão e insuflação. Vocês cobram a insuflação também, porque por exemplo, alguns prédios comerciais a gente não consegue colocar o sistema de exaustão real, que é aquele sistema que vai fazer a quantidade de trocas de ar por minuto que as normas pedem. Então, a gente coloca pelo menos um exaustor simples, que tenha uma capacidade grande de exaustão, para pelo menos promover alguma troca ali daquele ar. Vocês costumam aceitar isso? Costuma, né? Vai variar realmente de cada projeto, de como é que ele vai acontecer, a atividade que vai ocorrer no local. Só que aí a gente tem cobrado desde o início do ano, principalmente o Covid veio para acelerar e, né, mostrar para as pessoas, porque nem exaustão o pessoal queria colocar. Então a gente, né, conseguiu essa força com o Covid para o pessoal entender mais e a questão da importância da troca de ar. Né? E realmente. E uma coisa que é importante, eu vi aqui outra pergunta, mas só para finalizar a questão do exaustor. Gente, é muito importante. Eu sou arquiteta e tudo mais, vou fazer aqui em Campina eu não atuo como arquiteta para projeto de saúde por questões de ética, né? Mas tem que ter cuidado em relação a isso. O que é que o pessoal faz muito? Joga o exaustor para o gesso, né? Pro fogo. E isso aí não adianta de nada. É melhor não ter, porque você só vai estar gastando energia. Porque quando desliga, volta tudo. Então, ter cuidado. Se não souber fazer projeto de exaustão, contratar, né, ver um profissional habilitado para fazer o projeto e a execução disso, que é muito importante. Tem uma pergunta aqui no chat. Na sala que alugo, sou psicóloga, o dono retirou a área de ventilação e integrou o consultório como corredor. Qual a implicação disso? Ou seja, o consultório ficou sem janela, provavelmente. Não tem problema, né? Normalmente. Se você vai ter que ter um ambiente salubre. Provavelmente seu ambiente vai ficar com o tempo com mofo, né? E tudo mais. E aí você pode ver a questão que a gente está falando de insuflação e exaustão. Que aí ele vai promover a troca do ar, às vezes. O problema também é que, às vezes, a umidade fica muito retida ali, né? Não entra sol, e aí pode causar outros problemas também. Quem fica dentro do consultório, às vezes, não permite, mas, às vezes, um paciente, nessa troca de paciente, às vezes, entra para um local abafado, você sente aquele cheiro de molhado quente, sei lá. Então, não tem luz natural, né? Em um consultório com a cadeira, em uma sala comercial de 30 metros quadrados, eu preciso fazer uma área fechada exclusiva para expurgo? As pessoas chamam muito o CME de expurgo. De expurgo, muito. Às vezes eu me confundo toda e falo, meu Deus, peraí, por que ele está perguntando do expurgo? Não, é diferente. Que eles aprendem assim na faculdade. Sala de utilidades, expurgo e CME são diferentes. Né? E aí, de 30 metros, como é a pergunta, desculpa, uma sala de 30 metros. Se precisa ter uma área exclusiva para esterilização, provavelmente. A gente falou isso no início também, que normalmente lá eles têm uma convenção de que quando a clínica tem até 2 consultórios, ou quando é um consultório só, eles aceitam que a esterilização seja feita no próprio consultório, contanto que não tenha cruzamento de fluxo
para você não levar material de um consultório para o outro. Isso. Falei certinho? Sim, falou. Tem uma pergunta aqui da caixinha. Consultórios médicos ou odontológicos que precisam ter medicamentos refrigerados, qual seria o melhor local para colocar a geladeira? O pessoal usa muito frigobar, né? É. E aí pode usar dentro do consultório, desde que ele seja exclusivo para a atividade de odontologia. Nada de colocar um iogurtezinho, uma frutinha, né? Não. Tem que ser exclusivo para a atividade. Nem o Então, aqui eu não Nescauzinho. vejo problema não. Não, gente, nada de comida. Então, eu não vejo problema em ser dentro do consultório, não, porque a maioria usa frigobar. Né? Se você realmente tiver um grande fluxo e precisar utilizar a geladeira, você vê um local que não tenha contaminação e tudo mais. Até recebi hoje uma pergunta, mas foi no direct, de uma arquiteta que está fazendo um projeto que vai ter sala de aplicação de medicamentos. Então, normalmente, nessa sala de aplicação de medicamentos, você realmente precisa ter uma geladeira, porque o volume de material é maior, o volume de medicamento é maior, e você tem que ter um posto de serviço também para parte da enfermagem. Então, um lugar que ela consiga guardar. Tem uma pia para lavagem de mãos, às vezes para lavar algum item ali que eles usam para servir, uma bandejinha que não precisa esterilizar. Então, tem que ter uma área ali para dar de apoio e também tem uma arinha para você colocar essa geladeira. Então, tem área mínima, tem que dar uma olhadinha na preparar norma. os medicamentos, não ser só a cuba lá, botar uma bancada para fazer tudo, para preparar, separar. Isso, às vezes tem até que tem uma mini farmácia, dependendo do volume que vai ter aquilo ali, você vai ter que ter uma farmácia de distribuição, pelo menos, para onde você vai armazenar, etiquetar, onde Isso. você vai distribuir esses medicamentos, dependendo da quantidade de consultórios. Sim, Clínicas com mais de um consultório, posso colocar acesso direto para o CME, ou seja, os dois consultórios, ou um deles entrando direto para o CME, ou a entrada teria que ser exclusiva pela circulação? Vai depender do fluxo, né? Se eu não posso dizer que está correto ou não, depende de onde vai estar esse CME. Se for até 2 consultórios, a gente permite desde que o fluxo esteja correto. Não entrar instrumental, por exemplo, em um consultório entrar pela área limpa e instrumental sujo, e no outro está correto. Os dois, o acesso ao instrumental limpo e sujo tem que ocorrer no fluxo correto. Aí tem que ver onde é que vai ficar esse CME. E o fluxo do instrumental, né? A lavagem, secagem, selagem e autoclave. Perguntaram aqui, posso eu mesma pagar um pedreiro para fazer a parede baritada para consultório com raio-x odontológico? Então, Mariana até acho que pode falar um pouco mais, porque eu acho que ela tem uma vivência maior disso. Mas, normalmente, essa proteção radiológica é feita o cálculo por um técnico, não é isso? Então, a gente não consegue dizer onde você especificamente vai ter que baritar. Vai ser uma parede que serão todas, você vai ter que fazer piso, você vai ter que fazer teto. Então, eu vai não depender... aconselho que seja pelo pedreiro, porque realmente a vigilância sanitária vai cobrar um laudo de que aquela parede está baritada de forma correta e que foi feito um cálculo realmente em relação a esses materiais, aonde vai atingir o raio-x. Então, tem que ser um profissional habilitado para fazer. Então, um dos documentos que a vigilância sanitária exige quando tem raio-x, assim, que seja um raio-x, né, que vá chegar nas paredes, porque eu não sei o tamanho do seu consultório. Às vezes é uma sala tão grande que o raio do raio-x não atinge as paredes. Então, tem que ver, o aconselhado e o correto é que seja com um técnico habilitado. O que seria, voltando a CME, o que seria um material para um CME tipo 1 e tipo 2? É bem difícil de entender essa diferenciação que eles fazem ali na RDC 15, né? Uhum. Porque o CME tipo 2, ele fala da questão do lumen. Se o instrumental for, assim, tiver muita dificuldade de ser limpo, né? Com a pistola de água, de ser seco e tudo mais. As cânulas, como eu já falei, né? Precisam ser de tipo 2, porque vai precisar da questão do ar comprimido e tudo mais, que no tipo 1, né? Mais tranquilo em relação a isso. Tem que ver as ranhuras, porque tem gente que usa uma tesourinha, uma pinça que tem muita ranhura,
né? Então, assim, quanto mais difícil você vê assim o instrumental, que ele vai ser difícil de limpar, mais vai caracterizar que ele seja do tipo 2. E tem também algumas atividades que eles exigem alguns materiais, então eu acho que a própria disposição ali, o próprio uso do material, a gente já vai dizer qual é o tipo de material aí que você usa, se você usa mais simples, se você faz cirurgia de grande porte, né, para dentro da odontologia, o grande porte não é tão grande, mas cirurgias ali que vão ter uma utilização do material um pouco mais complexo. Isso. Essa pergunta eu não entendi se existem equipamentos radiográficos acoplados na parede. Não entendi essa pergunta. Como é que faz Eu divisão? não vi, deixa eu ver. Não, aqui eu não parei na clínica Amadene. É. Não, foi Não antes, vi a foi antes. A pergunta, não. pergunta foi Ah, antes. tá. Não. Agora, outra pergunta polêmica, porque a norma ela não diz especificamente onde tem que ficar o compressor e a bomba a vácuo. A gente tem que ir ali meio que do consenso, né? Como é que vocês estão fazendo aí? Ele pode Então, ficar no DML ou no sanitário ou na esterilização? a questão do compressor, que tem que verificar. Essa questão do equipamento, primeiro, eu acho que a gente tem que verificar o manual, né? Então, falar com o técnico, solicitar o manual do equipamento, ver se ele vai precisar ficar em um local mais arejado, porque eu vi até que vocês falaram essa semana, que não sei, essa semana ou a semana passada, de botar dentro do consultório, né? Tem gente que usa e eu acho tranquilo. A importância do compressor é a tomada de ar dele. Então, É. onde ele pode ficar dentro do sanitário, mas aí, onde é a tomada de ar dele? A gente verifica isso, entendeu? Ele não tem problema ele ficar em local fechado. A Mas gente aí você vai fala, verificar a questão da acústica, né? Se o equipamento não vai esquentar, aí vai. o acabamento acústico ele tem que ser anti-chamas, então não pode ser um material que pegue fogo caso tenha um superaquecimento. E aquele mesmo sistema de insuflação e exaustão que a gente estava falando para o consultório, ele é muito mais importante ainda nessa área se você colocar um compressor no lugar fechado. Então, pelo menos Exatamente. um exaustor para jogar um ar novo ali externo e outro exaustor para tirar aquele ar ali de dentro para você não ficar com. Porque Isso. senão pega fogo mesmo, porque esquenta. É igual um É, compressor de ar-condicionado desses que fica lá do lado é. de fora. E aí tem que ter cuidado, eu acho, em relação à manutenção. Não colocar em locais difíceis, a depender do modelo do compressor. A assistente, né, do dentista tem que ir lá retirar uma água e tudo Todos os mais. dias, Tem uns modelos praticamente. que eu vejo que hoje o pessoal não precisa ir todo dia. Aí você tem que verificar, né, o modelo, o manual. Eu acho que é muito importante essa questão do manual, de ler o manual. O manual da cadeira odontológica, onde vão ficar os pontos, o manual do compressor. Eu acho que é importante. E a bomba vácuo vocês costumam aprovar se for no DML, se for no sanitário. A gente avalia de acordo com essa questão de onde é que vai Também, sair no ar, de exaustão. Não é também que o tamanho seja da clínica. proibido. Não é que seja proibido. Mas a gente avalia caso a caso, né? Claro, uma clínica muito pequena, a gente vai ter um pouquinho mais de flexibilidade em relação a isso, Sim, porque sim, entende sim. que não. Mas se for uma clínica enorme, que você não está fazendo uma área técnica, você pode fazer uma área técnica dentro do própria clínica, contanto que você faça esse sistema de exaustão, mas você faz como se fosse um ambientezinho ali para que você consiga colocar esses equipamentos, até para dar manutenção, sem entrar no consultório, é ótimo. O Para você ideal é esse, que o técnico não tenha que entrar dentro do consultório. perguntaram aqui qual a diferença entre RDC 15 e RDC 50. A RDC 15, ela trata exclusivamente de processamento de instrumentais, né? Então, ela vai trazer basicamente CME, né? E desinfecção, não só de CME, desinfecção. E aí ela exclui algumas coisas, exclui odontologia, mas aí a gente toma ela como base porque em relação à esterilização ela é muito mais completa do que a RDC 50. Ela é 10 anos mais nova, inclusive, e a 50 ela traz de todos os ambientes de saúde, né, de hospital e tudo mais. A gente vai complementando entre uma e outra, Sim. mas assim, a RDC 50 ela é ampla,
né, em relação a tudo, todos os estabelecimentos assistenciais de saúde, e a 15 é exclusiva para processamento de materiais de desinfecção, né, no caso, esterilização e desinfecção. Porque a 50 ela é ampla, mas ela é um pouco rasa em relação a alguns itens. Então, ele vai Isso. te dizer ali o que é que precisa ter, mas ele não consegue te explicar como é o fluxo, como é que é até o trabalho ali dentro daquele ambiente, porque ela é muito extensa para a quantidade de coisas que ela tem que ter, né? Então, ela Então, a gente vai ter RDC de raio-x, a gente vai ter RDC de lixo, vai ter RDC de processamento, todas essas vão complementando, justamente porque a 50 é muito vaga, né? A gente vai, a 6 que é de endoscopia, né? A gente vai ampliando aí o conhecimento e ficando doida. tem norma para tudo, gente. Tem norma para tudo. Tem norma para. Até essa questão que a gente está falando da renovação do ar, tem uma norma específica, quantas trocas você tem que ter por hora, dependendo da atividade que você vai realizar. Enfim, até localização, tudo precisa. Deixa eu ver o que, é que tem mais de pergunta. Tem bastante ainda. Eu acho que a gente pode fazer mais uns 10 minutinhos, né, para completar 1h30. E aí a gente pode finalizar. O que, é que você acha? Por mim, tranquilo. Enquanto quiser aí conversar, eu tô aqui. Onde podemos instalar o compressor e bombar caso não tenha área técnica, foi o que a gente acabou de falar, né? Uhum. A sala de raio-x tem um pé direito mínimo? Não, eu nunca cheguei a procurar, não vejo. O que tem que se verificar é o código de obras, né, do município, ver se tem alguma altura mínima do raio-x, verificar o raio que ela, né, que o raio-x chega. Hoje tem raio-x de chão, tem o raio-x de parede, tem o raio-x portátil, né? Então tem que verificar o manual e conversar com o técnico, né? Por isso a importância do técnico para fazer essa avaliação. Até se for aquele raio-x, eu esqueci o nome agora, o panorâmico, eles normalmente são bem altinhos. Então você tem que ver pelo menos um pé direito também que caiba ali aquele equipamento e funcione, né? Mas nunca vi, não, em relação ao pé direito. Piso vinílico é obrigatório em sala de procedimentos, qual poderia usar? É o ideal, mas não é obrigatório. Depende também da complexidade do procedimento, né? Então, centros cirúrgicos, ele precisa ser um piso vinílico, tem que ser um piso condutivo. Então, Isso, centro cirúrgico é outro nível, né? A gente. Centro cirúrgico. Em consultórios, vai dar complexidade. Às vezes, você tem um consultório apenas para fazer uma cirurgia, que seria a sala de procedimentos, dependendo do porte, mas normalmente ele pode ser igual aos outros consultórios da clínica, né? O que a gente não aconselha é aquele porcelanato polido, liso demais, que o pessoal gosta, é belíssimo, mas é ruim de limpar, arranha demais, escorrega, né? Então eu não acho ele adequado. Mas assim, é como a Aline diz, a RDC é rasa e, né? Qual é a menor largura aprovada para a circulação? Aqui a gente leva muito em consideração o bom senso. Então, vamos pensar assim: um consultório odontológico de 9 metros quadrados, ou um consultório clínico indiferenciado de 7,5, eu acho eles muito pequenos. Então, ele naturalmente não vai ser um consultório acessível, não tem como ser. Né? Então, a gente vai levar, tem a questão de 1,20 até 11 metros, 1,10, 1,50, mas a gente é razoável em relação a isso. Você que vai dizer o público que você vai atender. Então, 1 metro, 90 centímetros, a depender, né, da distância entre vamos dizer assim, entre a recepção e as salas, né, de atendimento. E quanto maior o corredor, maior o corredor, né? A largura do corredor. Sabe o que eu costumo analisar também? Se pelo menos um consultório ele tem acesso direto pelo corredor, ou seja, se a porta está no final do corredor. Porque a cadeira de rodas ela tem uma área mínima que ele precisa para fazer curva.
Se fazer for o uma curva de giro. 90, ele precisa ter 1,20 m. Então, com o auxílio de alguém, ela vai conseguir fazer a curva. Mas para ser 100% acessível, para você dizer que o cadeirante vai, com a autonomia, rodar, ele tem que ter pelo menos 1,5 m, que é o giro da cadeira ali. Isso, o Se for uma giro da cadeira... cadeira. Se for um paciente obeso, talvez ali aquele 1,5 m já não seja 100% suficiente, ele precisa de uma área maior. É. Então, todas essas questões também têm que ser analisadas. Mas eu acho que se pelo menos um consultório da clínica for acessível e For. a porta estiver de frente, ali já dá pelo menos para ele entrar com um auxílio, né, de alguém. Justamente. E o profissional, ele vai nichar muito o paciente dele de acordo com o que ele vai, da sala comercial, do ambiente que ele vai colocar o consultório. Então, assim, tem local que o acesso é só por escada. Em prédios mais antigos, o acesso no centro e tudo mais. Então, ele nicha o paciente dele. Então, assim, num consultório que não o acesso é só por escada e tudo mais, ele não vai ter um paciente cadeirante, ele não vai ter como. Então, a gente avalia tudo isso. Eu acho que todas as perguntas agora aqui estão mais repetitivas. Aqui eu acho que essa é um pouco mais diferente. Quais principais da vigilância para consultório com sala de pequena cirurgia? Eu acho que quais são as principais observações ou as principais as coisas que vocês mais pedem em relação a isso, né? As principais normas, não sei. Não, As as principais, as coisas que vocês mais analisam quando vocês vão. solicitações. Pequenas cirurgias, realmente. Materiais em relação a piso, parede e teto, ter cuidado com o rodapé, né? O rodapé sobressalto, o ideal é que ele seja alinhado com a parede. Quando tem drywall, tudo é mais complicado, mas aí, né, procedimento tem que ter cuidado em relação a isso. Não usar materiais que fique contaminação, alguma coisa desse tipo. E, né, questão de iluminação, não usar santas. Aqui nós não indicamos o uso de santas, porque realmente a norma não diz é proibido, mas o pessoal não faz higienização. Então, numa visita, né, aleatória, vamos dizer assim, chega lá e tá sujo. Então, tem que ter cuidado com a saúde do paciente, tem que ter cuidado com a saúde do trabalhador. E aí, né, não usar santas, materiais lisos, né, ter cuidado para não ter banheiro, né? Então vai depender também, né? Eu usei muito a palavra depende, mas depende, né? Lavagem de mãos e tudo mais. Vai depender do procedimento cirúrgico que vai ser realizado. E, gente, eu falo demais. Eu falo, gente, vocês vão me odiar, porque tudo que me perguntam eu falo depende. É porque é como se fosse Mas um tratamento médico, gente. A gente não tem como. Eu falo direto no outro Instagram, né? Que a gente não tem como falar como você vai fazer uma coisa dentro do espaço sem analisar o todo. é É como muito se individual. É como tomar remédio com prescrição de Instagram, né? Você viu ali o médico falando, não, vou tomar o remédio ali e tal. Aí você toma, você não sabe nem que você tem uma doença ali que vai implicar. E, então, o projeto de uma unidade de saúde é basicamente assim também. Você tem que analisar vários pontos. O processo interno também, entender muito como é que aquela equipe trabalha, porque uma equipe trabalha diferente da outra. Entender também o que está na norma e que é viável para você e o que não é viável para você, porque às vezes a norma pede um ambiente que você não precisa. Por exemplo, uma esterilização. Ah, mas eu trabalho com tudo descartável. Então, se você trabalha com tudo descartável, para que você vai ter uma esterilização? Então, são Isso. coisas ali que você tem que também ir filtrando, catando ali do que precisa, do que não precisa, de acordo com o meio de trabalho A interno sua da atividade. equipe, as necessidades, a área que você tem também. Porque às vezes você fala assim, mas o CME, cada parte tem que ter, sei lá, 4 e pouco metros quadrados. Aí você bota 4 metros quadrados e uma bancadinha assim, ó. Aqueles metros quadrados que ficaram sobrando, fez algum sentido? Você está seguindo a norma por seguir? Às vezes é muito melhor você fazer um CME menor, mas com fluxo muito mais bem aproveitado, uma área muito mais ampla para você trabalhar do que necessariamente ser grande por ser grande, né? Uhum, exatamente. Tem que ter muito cuidado em relação a fluxo, né? Eu aposto assim que você já fez inúmeros consultórios, mas nenhum dentista é igual ao outro, a Não. atividade. Um faz orofacial, um faz implante, o outro faz ortodontia. Aí quem faz ortodontia precisa do gaveteiro com as gavetinhas pequenas para botar os equipamentos. Aí o outro não quer gaveteiro, um quer frigobar, o outro não trabalha com nada que utilize frigobar. Então, assim, cada um é diferente,
do Tudo tem que outro. ser instagramável, porque um é parte de estética, e o outro não quer nada instagramável, porque ele é a parte de cirurgia, tipo, bruta, né? E Então ele... aí, se vai fazer implante, aí quer uma área de fotografia. Se vai fazer estética, hoje o pessoal usa muito fotografia também. Que era uma coisa que há alguns anos atrás eu não via o dentista fazer, por exemplo. Então, vai atualizando a cada ano. Hoje está super profissional, né, filha? Fazem cursos, comprou cada equipamento, não sei quantos mil reais de estudo pendurado no teto. É, Eu desse gosto, jeito. porque eu sou blogueirinha, eu gosto também. Mas cada um com suas necessidades ali, dentro das suas possibilidades também. Não adianta querer ter uma coisa que você não precisa, né? Dentro do consultório, às vezes você está ocupando só espaço ali com uma coisa que você não vai usar. Mariana, eu queria te Exatamente. agradecer muito. Vai. Eu amei. A gente tem que fazer mais lives dela, tá? Eu não sei se você Vamos vai me fazer. aguentar, porque eu adoro essas conversas assim, muito esclarecedoras. Eu acho que para todo mundo aqui, todo mundo só elogiando, que foi muito esclarecedor. Você também explica tudo muito bem explicadinho, né? Então, muita experiência aí também por trás. Isso é muito gratificante ter você aqui. Tava Obrigada. paquerando já você ali no Instagram. Eu tomei coragem e falei, vamos fazer uma Vamos live. fazer. Não, mas assim, o que precisar, o pessoal que está aqui pode entrar em contato. A gente ajuda o que tiver à disposição. Obviamente, cada vigilância atua de uma forma, mas o que a gente puder, estamos à disposição para ir ajudando. Que bom, gente, tá todo mundo gostando. Vou deixar a live salva. Eu acho que vai dar certo. E aí, se quiserem também depois compartilhar para os amigos, parar para ouvir mais alguma parte, tirar alguma dúvida. Quem estiver fazendo um projeto também e tiver com alguma dúvida numa parte, volta à live que vocês não pegaram. Então, aqui tem muita informação bem, bem legal. Pronto. Obrigada, Muito gente. Boa obrigada, noite. gente. Tchau. Tchau. Obrigada a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.